Boa tarde, cheguei. Vamos lá? Vamos encerrar essa semana juntos? Cheguei atrasadíssima por um motivo excelente. Tava na feira comendo pastel, tomando caldo de cana. Vocês querem coisa melhor do que isso? Pra mim não tem. Estou com pastel de feira e caldo de cana. Maravilhoso. Hoje o nosso assunto vai ser o nosso último pack de 5 episódios falando sobre carreira em TI. E a gente já fez 20 vários episódios. A gente começou falando sobre como começar do zero. Depois a gente falou sobre como se desenvolver na carreira em TI. Depois a gente falou como ser promovido. Depois a gente falou 5 episódios só sobre carreira internacional. E agora a gente está começando nossos últimos 5 episódios falando sobre como sustentar a carreira no longo prazo. Ou seja, varremos tudo, tá? Todo lugar que a gente tinha que ir, nós fomos. Então agora é só entender, depois de todo esse esforço, o que a gente tem que fazer para manter a carreira, continuar se desenvolvendo, fazer as coisas darem certo depois que dá certo, depois que funciona a aplicação de todas as dicas que eu passei aqui para vocês. E hoje eu trouxe um assunto que bem pesado, até vou pesar o clima aqui na sexta-feira, tá? Mas é um assunto que a gente tem que conversar, que é sobre burnout, né? A gente tem muito histórico de profissionais que sofrem burnout na área de tecnologia e eu acho que a gente só percebe que a gente tem que fazer alguma coisa sobre isso quando a gente já está na situação. Vamos fazer coisas juntos para a gente evitar, para nem chegar lá, para não precisar de um plano de ação? 3 dicas como sempre. Primeira delas, estabeleça limites de horário, mesmo em home office. Eu vou dizer para vocês que a grande dificuldade disso é que quando a gente sai de casa para ir para o trabalho, a gente tem que sair mais cedo para poder chegar no horário. Quando a gente sai do trabalho para ir para casa, a gente tem que sair num horário razoável para a gente considerar o tempo de deslocamento. Então, nisso a gente está estabelecido. E isso é óbvio que te faz o quê? Ter horários mais definidos. Quando tu tá em casa e tu não tem tempo de deslocamento, fica muito difícil tu conseguir fazer uma divisão de, beleza, agora eu não vou mais trabalhar. Quando tu é um profissional que tu tem reuniões muito frequentes, tá o dia inteiro em reunião, agenda completa com reuniões, eu acho que é até mais fácil. Encerrou a reunião, terminei, fechei meu computador e tal. Mas quando tu tá na tela preta codando, não tem um tchau para dar para ninguém, fica mais difícil. Bem-vindos pro pessoal do LinkedIn. Sei que vocês estão aí, mas não sei quem é. Quem quiser me dar um oi nos comentários, eu sempre gosto. Então é muito difícil quando tu tá na tela preta, tu pensar, tá, beleza, agora acabou. Principalmente para quem é caçador de bug. Eu conheço vocês. Eu sei que tem muita gente que gosta de trabalhar com TI, principalmente quando a gente está falando em desenvolvimento, porque gosta de resolver quebra-cabeça. E eu vou dizer para vocês que sabe quando que vocês vão encontrar a solução para esse bug que vocês estão procurando? Quando vocês não estiverem trabalhando. Na hora do banho, na hora que tá lavando louça, levei meu cachorro para passear. É nessa hora que vai vir na cabeça a solução desse problema. Porque o cérebro da gente, ele é mais criativo quando ele não está sob pressão. Jefferson, seja muito bem-vindo no Insta. Pegaram? O cérebro da gente, ele é muito mais criativo se não está sob pressão. Sob pressão, a gente está no instinto de sobrevivência. É tipo, eu vou fazer o mínimo que eu preciso aqui para sobreviver a essa situação, a esse momento. Para a gente conseguir ter um resultado melhor, principalmente pensando em soluções em tecnologia, o cérebro tem que estar descansado. Não pode estar com a sensação que tem um leão correndo atrás de mim.
A Ângela falou, oi, acompanhando novamente aqui. Obrigada sempre pelos insights. Que bom te ver aqui, Ângela. Seja bem-vinda mais uma vez. Feliz em te ter aqui. Pegaram, gente? Tem que ter essas divisões de horários. Não fiquem pensando que, mas se eu for mais uma horinha aqui, eu acho que eu vou achar a solução. Talvez não. Talvez se tu encerrar mais cedo e for lavar uma louça, tu vai encontrar a solução lá no meio da louça. E depois tu volta. Então tem que ter uma definição de horários mais clara. A Ângela falou, depois gostaria de saber como você se especializou tecnicamente. Você comentou isso em uma das lives e me interessei bastante. Como se especializar tecnicamente atuando na área de RH, atuando como RH na área de TI? Já te respondo, Ângela, eu vou fazer as 3 dicas. Ela falou, fiquei em dúvida por onde começar. Vou te dar um caminho. Beleza, gente? Ficou claro para vocês? Segundo ponto, não abrace todas as demandas para provar o seu valor. Deixa eu pensar como é que eu vou estruturar esse exemplo para vocês de uma forma bem profissional, para não expor ninguém. Deixa eu pensar. Mas o raciocínio é o seguinte, eu não me lembro exatamente de onde é que eu vi essa referência, eu tô tentando buscar na minha cabeça. Lembrei, do livro Inteligência Emocional, do Daniel Goleman, tá? O Daniel Goleman, ele escreve sobre inteligência emocional há muitos anos, e no livro Inteligência Emocional, a teoria revolucionária que redefine o que é ser inteligente, que eu li recentemente, inclusive, ele fala que dificilmente uma pessoa que é um bom técnico vai ser reconhecido para ser promovido para uma posição de liderança. E aí, né? Como é que fica? Dificilmente a pessoa que ela é muito bom no operacional, no técnico ali e tal, e que tá ali se matando e tal, ela vai ser reconhecida para liderança. Porque para liderança, a característica que mais promove as pessoas são as características conectadas com inteligência emocional. E boa parte da inteligência emocional mora na habilidade de dizer não, de priorizar as coisas, de delegar e dizer, eu não vou fazer isso, tem outra pessoa do time que pode fazer isso para que eu possa investir o meu tempo e o meu capital intelectual em outra atividade. Então, boa parte da habilidade para ser promovido, para uma posição de liderança, ela está conectada a não ser a pessoa que abraça todas as demandas. Beatriz, seja muito bem-vinda. Fefe, seja bem-vinda, que saudade. Pegaram, gente? Essa galera que... Eu sempre falo isso pra vocês. Quem é pau pra toda obra, toda hora tem obra. Tá? Toda hora vai ter obra. E aí, sabe quando é que vocês vão ter a habilidade de se expor positivamente, de se posicionar, de se colocar na vitrine de uma forma mais estratégica? Nunca. Nunca. Vocês vão estar tão afundados nas obras, que toda hora tem obra, que vocês não vão ter a oportunidade de serem vistos como pessoas estratégicas. E aí o que vai acontecer? Vocês vão ficar eternamente abraçando todas as demandas, tentando provar o valor de vocês, não vão ser reconhecidos, não vão ser recompensados, grana, e vão ter um burnout. Receita pronta para o burnout. O que é o burnout? É um derretimento, é uma desconexão. Tu fica fora, não consegue mais entender o que faz sentido, o que não faz. A Fê falou, eita, eu dei uma pausa no almoço e já me identifiquei porque sou pau para toda obra. Eu também sou, Fê, eu tô falando para vocês. O episódio inteiro, vou dizer pra vocês, façam o que eu falo e não o que eu faço. Porque eu já dei umas burnoutada boa, tá? Eu falo que eu nunca tenho um burnout, que eu tenho ciricutico. Eu tenho um ciricutico. Porque, na verdade, meu negócio do burnout nem é trabalho. Inclusive, eu tô na Ancover já vai fazer 2 anos agora em novembro.
Que ambiente bom de se trabalhar, sabe? Eu tô tão feliz aqui, eu tenho equilíbrio tão grande, eu tenho um alinhamento tão bacana com a minha gestão, sabe? Eu tenho uma autonomia, uma liberdade para tomar decisões a respeito das estratégias da RH. Muito bom. Acho que meu burnout é o empilhamento de todas as coisas da vida, principalmente o papel de mãe. Inclusive tem um estudo recente que eu vi na Marie Claire, eu acho. Eu não li na Marie Claire, mas eu vi a notícia através da Marie Claire, que é sobre burnout materno. Bem legal. Eu vou pesquisar mais sobre isso, daí eu trago esse assunto para vocês. Então, burnout tem nuances, sabe? Beleza. Então, fica a dica. Para não ter burnout e para realmente conseguir ser promovido, não abracem tudo que aparecer. Ai, se eu fizer tudo que o meu chefe está me pedindo, eu vou ser promovido. Eu vou provar meu valor, eu vou ser promovido. A Fê falou, eu não tenho tempo de ter burnout, porque sempre tem outra demanda urgente. Eu adoro aquele meme, Fê, que diz assim, ó... eu preciso chorar hoje, mas não vai dar tempo. Uma coisa assim, sabe? Sem tempo pra dar uma choradinha, sabe? Às vezes é isso, né? A gente tem uns burnout funcional. Eu sou essa pessoa, que eu não fico completamente imobilizada, mas meu corpo vira uma paçoquinha. Tá? Aí me dá tudo, problema de piriri, e aí me dá dor de cabeça, e tensão no pescoço, tudo travado, sabe? O corpo burnouteia a gente, né? A cabeça fica ali, mas o corpo para no meio do caminho. Kelly Amaral, seja muito bem-vinda. Pegaram, gente? Terceiro ponto, tenha hobbies fora do código. Muito perigoso, tá? Muito perigoso quem fica tentando resolver bug no final de semana. Esses dias o Marco Olivier, eu tenho falado bastante dele, que a gente tem uma relação super bacana. Ele é criador de conteúdo sobre tecnologia no Insta, o Marco Dev, e eu acho que no LinkedIn é Marco Olivier. Ele é embaixador de Golang. E esses dias ele postou um negócio na sexta dizendo assim, era tipo 7, 8, 9 da noite e ele tava codando, né? Ele falou, acho que tô precisando de uns contatinhos pra sexta-feira à noite eu tá namorando e não tá aqui codando. É muito perigoso isso, porque eu entendo porque eu sou apaixonada por quebra-cabeça também. Eu adoro, porque quais são os meus hobbies? Eu gosto de fazer quebra-cabeça, eu gosto de jogar Duolingo, eu gosto de séries e livros de investigação criminal. Eu tenho aqui no meu escritório, eu vou mostrar pro pessoal do Instagram. Deixa eu tirar não vou tirar o blur, senão não vai. Aqui, ó, se eu botar o dedo perto, aparece, será? Vocês estão vendo ali, ó, aqui em cima, na minha estante de livros, aquela última prateleira é só livro de investigação criminal. Sherlock Holmes, Sidney Sheldon, um monte de coisa que eu gosto de ler. Eu tô lendo um cara novo que é eu nunca sei a pronúncia. Murakami, bem legal esse autor também. Eu gosto de Maurice Leblanc, que escreveu que depois virou série na Netflix. Por quê? Por que será que eu gosto disso e gosto tanto de tecnologia? Porque a gente gosta de resolver os mistérios. E aí eu sei que é muito atrativo passar o final de semana catando bug. Eu sei que é. Mas é saudável? Não é. Então larga o bug e vai resolver outro tipo de quebra-cabeça. Tenho certeza que vai ser melhor. Muito perigoso que o hobby de vocês também seja codar, além do trabalho. Porque o ser humano, ele precisa de quebras de rotina, sabe? Tu precisa Por que a gente almoça ao meio-dia, toma café às 8 da manhã, janta às 8 horas da noite? Porque a gente tem as quebras, a gente tem as pausas, sabe? Jéssica, bem-vinda. Luiz Felipe, bem-vindos no Instagram. A gente precisa ter... Já vi tua pergunta, já respondo, Ronaldo. A gente precisa ter essas pausas. E os hobbies, muitas vezes, eles nos obrigam a essas pausas quando a gente é maluco por trabalhar. Porque tu tem que dedicar ali um tempo, né? Às vezes se é um hobby coletivo, com um grupo de pessoas, ainda melhor. Esporte ou qualquer outra coisa, tá? Esporte, artes marciais. Esses tempos eu descobri
que aqui no Ibirapuera, aqui em São Paulo, o pessoal se veste, tem uma paramentação, e eles brigam de espada, que é uma espada de madeira, como se fosse uma guerra mesmo, sabe? E tem os exércitos. Gente, nerdice, né? Mas eu adoro. Eu sou 100% nerdola, então eu adorei. Se eu fosse mais jovem, eu tava junto lá. Quem sabe meu filho vai fazer isso, né? Eu vou lá torcer. Mas achei uma coisa meio Empire. Esse é o nome do jogo. Vocês entenderam? Não quis dizer. Tenha hobbies fora do código. Pela pausa, tá? É pela pausa. É pra vocês darem pausa na cabeça e o próprio organismo de vocês entender que aquilo ali tem início, meio e fim. Que inclusive é a pergunta do Ronaldo. Olá, Mari, boa tarde. Qual dica você daria para profissionais sobrecarregados que têm dificuldade de administrar o tempo? Vou ser bem direta contigo, Ronaldo. Tirar algumas coisas do que tu tá fazendo. É horrível para a pessoa sobrecarregada que gosta de tudo que faz desistir de um projeto. Mas é o único jeito, gente. É desistir mesmo de uns projetos, tá? É levantar a bandeira branca e dizer, não vou conseguir. Eu amo fazer. Gente, eu fiquei acho que uns 4, 6 meses, sei lá quanto tempo, sem fazer live com vocês. Porque eu tava com ciricutico. Eu amo fazer live. Meu problema de estar com ciricutico não era a live. Mas foram 4, 5 meses, 6 meses que eu almocei todo santo dia. Que é uma grande dificuldade para mim. Ter uma alimentação, fazer 3 refeições no dia é um grande desafio para mim. Eu precisava dessa hora inteira do meu intervalo de almoço para eu poder voltar a ter o hábito de almoçar. E aí eu desisti, Ronaldo. Desisti das lives por um tempo, sabe? Então, a dica para o profissional sobrecarregado que tem dificuldade de administrar o tempo é criar mais espaços de tempo na agenda. E aí, infelizmente, é desistir de algumas coisas, tá? Cancela por um tempo, não precisa ser para sempre. Cancela por um tempo e volta depois, quando as coisas estiverem mais estáveis. Para mim, acho que é uma dica bem prática, assim. O resto tu já sabe, Ronaldo. Tem... tirar a notificação das coisas, fazer o Pomodoro, botar ali blocos de 25 minutos para trabalhar. Mas a verdade é essa aí, tá? Cancela os negócios. Falar, não vou conseguir, não vai dar, não posso agora. Para de aceitar a coisa, projeto, novas atividades, novas funções, novas responsabilidades. Encerra bem o que tu já tem na tua mão. Repassa o que tu não tá conseguindo dar conta, pede desculpa e segue em frente. Faz parte. E tu não vai criar ansiedades, que é o pior problema do sobrecarregado, é a ansiedade de resolver aquele tema. Deixa eu só avisar minha pessoa da minha reunião da 1h30, que eu tô atrasada, para responder a pergunta da Ângela. Que a Ângela perguntou como que eu me especializei tecnicamente, como se especializar tecnicamente atuando como RH na área de TI. Para mim foi bem natural, Ângela, porque eu sempre tive muito interesse por tecnologia. E sabe que eu acredito que a gente tem 2 formas de aprender, ou fazendo ou ensinando. Fazer eu não vou fazer, não vou codar. Até eu acho que eu seria uma excelente desenvolvedora, tá? Eu acho que eu ia ser uma desenvolvedora Java de back-end. Eu tenho bem cara de back-end porque meu senso estético é uma porcaria. Mas eu ia ser uma baita desenvolvedora back-end. Provavelmente ia começar em Java e depois ia procurar mais outros caminhos complementares a Java. Eu acho que eu ia ser uma excelente desenvolvedora. Mas, honestamente, eu acho que nesse momento da minha carreira, que eu já tô tão sólida em RH, não faz sentido, sabe? Então, como eu não vou aprender fazendo, não vou aprender codando, sabe qual foi uma forma que eu aprendi muito sobre tecnologia? Com recrutamento em tecnologia. A gente aprende demais em processo seletivo. Demais. Então, assim, uma base tu tem que ter de entender, por exemplo, como é que funciona o ciclo de desenvolvimento de software. Inclusive, eu fiz uma publicação recente sobre isso, Ângela, e eu fiz uma live falando sobre o ciclo de desenvolvimento de software, tá?
Não sei cadê meu Instagram aqui. Eu tinha uma aba com o Instagram aberto e eu já perdi. Mas tá, tá aqui, ó. Mas tá no meu Insta. Deixa eu ver que dia que foi, Ângela. Eu já te passo o dia, tu já vai direto, porque como eu faço live todo dia, meu feed é cheio de coisa. Aqui, ó, achei. Dia 25 de agosto, Ângela. Aí tem a imagem, tem uma imagem assim com todo o ciclo de desenvolvimento de software para tu entender quem é que vai aonde. E na live, que eu acho que foi nesse dia, 25 de agosto, a live se chama Escolhendo uma Trilha na Carreira de TI. Eu expliquei todo esse ciclo. Então, tu ficou em dúvida por onde começar? Começa aqui. Quando tu entender o ciclo de desenvolvimento de software, tu vai começar a se aprofundar. O que eu tô te falando que é 25 de agosto é no meu feed do Instagram, tá? mariana.gaida. Daí lá no meu YouTube, youtube.com/marigaida, tem uma temporada inteira que eu fiz em dezembro só sobre tecnologia. E daí eu expliquei de um jeito bem RH, que também não é eu não tenho conhecimento raso em tecnologia. Eu já tô há muitos anos com tecnologia, são muitos anos de RH para tecnologia no lombo. Meu conhecimento não é raso. Mas é um jeito de explicar mais RH, tá, Ângela? Daí eu acho que tu vai conseguir pegar um pouco melhor o que é back-end, o que é front, como é que usa, onde é que usa Python, o que é ciência de dados, o que é no seu engenharia de dados, o que é blockchain. Aí eu fiz lá uma temporada inteira só de tecnologia falando sobre cada uma dessas coisas. E daí, sabe outra coisa que tu vai fazer, Ângela? Tu vai encher o teu feed de gente de tecnologia. E aí tem uma lista que eu compartilhei com vocês recentemente de pessoas para seguir. Eu fiz uma lista de pessoas para seguir para gringa semana passada, essa semana, sei lá que dia que foi, que é onde encontrar oportunidades na gringa. E eu vou botar agora aqui, atrasada e meia, né? Eu vou botar agora aqui para vocês uma postagem que tem uma lista imensa de gente para seguir. Já faz um tempo que eu fiz essa publicação, mas as pessoas boas são quase as mesmas. Teve mais gente que eu conheci depois que é tão bacana quanto. Mas daqui vocês já conseguem ter uma visão. Ó, mandei, Ângela. Enche teu feed de gente de tecnologia. Daí, além das pessoas, vai começar a aparecer uns memes, que a gente aprende também. Essas pessoas produzem conteúdo pro TikTok e YouTube, tu vai acompanhar também. E é isso. E entrevista, tá? A gente aprende... Daí, o que eu falei? Ou é fazendo ou ensinando. Codar eu não vou codar. Então, ensinando vocês sobre tecnologia, eu também acabo aprendendo bastante, tá? Bastante. Sobre framework, stack de tecnologia, o que é considerado linguagem, o que não é. Ai, tem um monte de coisa legal. E entrevistando. Nossa, aprendo demais entrevistando. Demais. Fechou, gente? Acho que eu respondi todas as perguntas que vocês me mandaram. Estamos alinhados em vamos ter horário, não fica fazendo tudo. Quem é pau para toda hora tem obra, e daí tua hora de chegar não chega. E tenha hobbies além de codar. Já falei dos meus aqui e fica de exemplo. Tem um monte de coisa legal para fazer, né? A gente só tem que achar a coisa certa, a coisa que vai substituir a dopamina e o prazer de encontrar um bug no código e resolver. Vamos junto. Ó, a gente se vê na segunda-feira, eu acho, tá? Eu tenho umas coisas que estão rolando aí, mas eu acho que a gente se vê na segunda-feira para falar sobre como revisitar a sua carreira periodicamente. Bem reflexivo, assim, sabe? Quais são os desafios para quem tá se sentindo estagnado, sabe? Considerar mudanças dentro da empresa antes de sair da empresa. Eu vou conversar sobre isso na segunda-feira, tá? Vou esperar vocês aqui, 13h. Anselmo, seja bem-vindo. Já tô encerrando, mas daqui a pouco tá no feed. Como sempre, foi um prazer imenso estar com vocês. Um excelente final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Valeu! Muito obrigada pro pessoal do Instagram. Vejo vocês na segunda-feira. Obrigada, gente!